Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, aqui da Ores Educação, e esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Ciência da Emoção, que hoje traz um questionamento muito interessante sobre a questão da regulação emocional. Professor Júlio, o que nós vamos falar hoje? Antes de eu te dar o tema, eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo, reflita sobre algumas coisas, aí nós entramos no nosso tema de hoje. Você já deve, curiosamente, ter passado por uma experiência como eu já passei também. Você está numa rua da sua cidade, ou você está aí no campo, e você vê um pé de uma árvore ali plantadinho, uma árvore como o ipê, por exemplo, e ele está sozinho, não tem nenhum outro pé perto dele. Existem outras árvores, mas ele está ali sozinho. E um certo dia você passa por ali e você vê aquela árvore florida. E você diz, nossa, que árvore linda! E andando mais algumas quadras, longe dali, né, você já não está mais nem perto daquele pé, você vê um outro pé de ipê florido também. E essa cena começa a se repetir pela cidade e você vai andando e você faz uma viagem e a mesma coisa acontece, um pé de ipê, outro pé de ipê, outro pé de ipê. E aí você começa a se perguntar, como é que esse pé de ipê sabe que ele tem que florir nesta época? Como é que ele sabe? Eles não conversam, eles não estão próximos. O que acontece com o pé de ipê? Pois é, esse pé de ipê, ele está sob o efeito de algumas leis naturais, movimentação do sistema de rotação da Terra, né? Lembra disso? Movimento de rotação, movimento de translação, influência da Lua. Aí eu pergunto uma coisa para você, que aí tem a ver com o nosso tema. Se a Lua e o movimento da Terra influenciam os peixes, influenciam os animais, né? Você vai ver que tem animais que entram no cio em momentos específicos do ano. Se movimenta as marés, se movimenta o pé de ipê, por que é que não movimentaria o ser humano? Por que não influenciaria o próprio ser humano? E aí tem a ver com o nosso tema de hoje, a influência dos astros e do sistema natural nosso sobre o nosso corpo. E eu digo para você, é claro e é evidente que vai ter influência sobre você. Por incrível que pareça, a ciência já sabe há muito tempo destes dados. Tanto que quando eu vivia no interior, por exemplo, na minha cidade, as pessoas não cortavam árvore em determinadas luas, não plantavam batata em determinadas luas, não faziam, sei lá, castração de animais em determinadas luas. Por quê? Porque naquele momento se percebia, né, que você cortar lá a madeira na lua cheia, por exemplo, você poderia ter um problema sério, né, com brocas na madeira. E as pessoas respeitavam isso. Só que essas coisas foram se perdendo e hoje em dia ninguém mais dá bola para isso. Só que quando a gente fala de emoção, ou quando a gente fala de ergonomia emocional, alta performance em sistema emocional, são esses pequenos, grandes detalhes que vão fazendo muita diferença para a gente conseguir fazer com que as pessoas se regulem emocionalmente, para que as empresas tenham um plano cultural e às vezes até de humor dentro da empresa melhor. Então, eu quero que você pense comigo e que reflita comigo sobre esse elemento de hoje e eu quero que você passe a fazer uma prova com você. Você vai precisar, né, fazer aí um trabalho de um mês, pelo menos. O ideal é que a gente faça isso durante um ano ou dois, mas um mês já vai te dar uma dimensão muito interessante do que nós chamamos de cronotipos, que também regulam o nosso sistema de sono, né? Pessoas que têm cronotipo positivo, cronotipo negativo, né? São pessoas que reagem mais ou reagem menos à incidência de luz. Então, o que eu quero que você faça? Você vai pegar o seu calendário lunar, você vai abrir o seu computador, vai entrar no site e vai escrever calendário lunar. Vai pegar os momentos de transição de lua e meio de lua. O ciclo da lua é de uma semana sempre, né? No momento em que eu estou agora, a lua está virando sempre na sexta-feira, né? O movimento de lua está virando sempre na sexta-feira.
Então eu sugiro que você, no mínimo, na sexta-feira e na terça-feira, terça e sexta, segunda-feira pode ser também, que você no final do dia pegue uma agenda e faça uma marcação de alguns índices importantes. Aquele dia, ou aquela semana, essencialmente, fez calor ou fez frio? Choveu ou fez sol? Essa semana fez que tipo de lua? E aí eu quero que na terça e na sexta você marque sobre você mesmo qual é o seu estado de humor naquele momento e a sua média durante a semana. Então, por exemplo, nós estamos agora na lua cheia, né? Então, na segunda-feira ou na terça-feira, eu vou lá no meu caderninho e escrevo: segunda-feira, hoje está um dia de sol aqui na minha cidade, hoje está relativamente quente, e eu vou dizer, puxa, o meu estado de ânimo na segunda-feira não é lá essas coisas. Não é porque é uma segunda-feira. Vocês já vão entender bem o porquê disso. Vou chegar na sexta-feira, mudança de lua. Opa, como é que eu estou hoje? A semana foi relativamente quente, e assim por diante e tal. E eu, não passei uma semana muito animado. Você vai dizer, peraí, Júlio, mas a tua cidade está fazendo sol. Nós temos uma baita de uma lua. Como é que você pode não estar tão tranquilo assim? Porque eu tenho o que a gente chama de cronotipo reativo à luz. O cronotipo reativo à luz, ou cronotipo negativo, são pessoas que reagem muito fortemente à presença da luz. E quando reagem, não reagem muitas vezes bem. Então veja, no meu caso, lua cheia, normalmente é um período em que o meu sono tem um estado de sono profundo e sono, o N2, a fase N2 do sono, não muito boas. Eu, Júlio César, gosto de escuro, gosto da noite, gosto do frio. Me faz muito bem estar diante de uma fogueira, por exemplo, pouca iluminação, num dia de extremo frio, tomando ali, né, alguma coisa quente, tomando um vinhozinho e tal. Isso me deixa muito feliz. Não é que o dia de sol me faça feliz, eu adoro o sol, eu gosto de sol, né? Mas nos dias em que a insolação é muito forte, o meu corpo reage negativamente. Eu, por exemplo, não consigo viver em cidades que são muito quentes. Não rola. Já tentei fazer isso, não adianta. Já morei no litoral, já passei muito tempo viajando no norte, no nordeste, em lugares muito quentes. Eu não reajo bem, ponto. Né? A minha cidade, Curitiba, é uma cidade relativamente fria. Nós passamos 80% do ano aqui na cidade de Curitiba com o sol ou com o céu relativamente nublado ou fechado, e por incrível que pareça, isso me faz feliz. Então, o meu cronotipo é o tipo de cronotipo reativo. Agora, na lua cheia, é de se esperar que o meu humor não seja exatamente o melhor do mundo. Existem pessoas que têm o cronotipo chamado não reativo, ou cronotipo positivo. Professor Júlio, o que isso significa? Que são pessoas cuja reação à luz é uma reação positiva, uma reação boa. E nesse caso, não reativo, porque você não tem grandes alterações para menos de humor, por isso a gente diz não reativo. Né? Então são pessoas que gostam muito de sol, que adoram praia, que adoram estar na beira de um rio tomando sol, são pessoas que adoram lugares quentes, céu azul, aquela coisa linda. Você vai ver que pessoas que têm esse cronotipo não reativo também são pessoas que em momentos como agora, que nós temos lua cheia, eles estão extremamente felizes. Você pode acompanhar, você pode ver na sua empresa isso com facilidade, você pode ver na rua isso com facilidade. Dias mais quentes, dias mais frios, dias mais fechados, mais nublados, para dias mais abertos. Isso tem um impacto muito grande no estado de humor das pessoas. Por isso, se eu mais ou menos sei, né, se a maioria das pessoas que estão na minha empresa tem um tipo de cronotipo específico, fica muito mais fácil para a gente dosar o clima organizacional daquele dia do que se eu não souber de nada disso. Né? A mesma coisa vale para uma escola, a mesma coisa vale para uma família. Eu sei que os nossos cronotipos lá em casa, nós somos em 4, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos, eles têm cronotipos, nós temos cronotipos diferentes. Por isso eu sei também, com as mudanças de lua, né, e com as mudanças de estação, que há diferença, né, no estado de humor, no estado de felicidade das pessoas lá em casa.
Perfeito? A minha sugestão é que você faça isso por um mês, mas se você quiser um nível de precisão maior, eu sugiro que você faça como eu fiz por pelo menos 2 anos, porque em 2 anos nós temos todos os ciclos lunares, nós temos todos os ciclos de estação e, claro, às vezes uma estação é mais chuvosa, às vezes uma estação tem mais sol, então o ciclo de 2 anos é uma média bem legal para a gente ter uma ideia do nosso tipo, do nosso cronotipo. Beleza pura? Tranquilo? Então fica aí a dica. Espero que vocês façam ótimo proveito disso e que isso ajude você a modular e a regular melhor a sua emoção. Grande abraço e até a próxima.